Professor, o senhor mencionou o teto de gastos, Ciro Gomes já declarou mais de uma vez que revogará a PEC do teto, falou um pouco de alguns outros modelos de teto de gastos, inclusive o Ceará tem um modelo retirando saúde e educação. Enfim, eu acho que isso é importante deixar claro, porque emenda dos gastos você tem que focar em outros gastos e não deixar pessoal aumentar, custeio aumentar, previdência aumentar e cortar investimentos. Qual é a diferença? Para a despesa obrigatória. Olha, veja, vamos supor na área de pessoal, que é um tema que ninguém quer abordar. Vamos falar aqui. Se uma categoria, vamos supor que a inflação foi 4,5%, que é a meta aí estabelecida. Se uma categoria consegue ter um aumento de 7%, outras categorias terão que ter aumento de 2%. Ou de 3%, de tal maneira que o impacto na folha seja a variação da inflação. Então, esse é o primeiro conceito. Segundo, nós não podemos ter gastos com educação e saúde, por exemplo, congelados por 20 anos. Isso não existe. Portanto, lá no Ceará, por exemplo, nós fizemos com 6 anos. Inclusive, o gasto com educação e saúde tendo privilégio em relação aos demais gastos, para manter um determinado nível. Então, há outras formas de você manter esse controle, e para quem conhece o Ciro um pouco mais atrás, quando ele era governador do estado, ele resgatou toda a dívida mobiliária do seu estado, o estado estava muito líquido, então nós propusemos naquela época, e ele de pronto, não existe nenhuma candidatura que tenha compromisso com o rigor fiscal mais do que ele, propriamente. Então, ou seja, um governador que vai no mercado financeiro e resgata essa dívida, isso é um indício muito forte de que esse compromisso é inagualável. E segundo, o secretário do Tesouro Nacional soltou recentemente o resultado primário, ou seja, receita menos despesa, sem que nas despesas estejam o pagamento com juros, de 1991 a 2017. Qual foi o ano onde o Brasil obteve o maior resultado primário da sua história? Foi 1994, que coincidência. Quem era o ministro da Fazenda? Ciro Ferreira Gomes. E aqui e acolá, nas minhas palestras, nas discussões aqui no mercado financeiro, alguém se levanta, não, mas o ministro Ciro ele só foi ministro 5 meses, tentando minimizar, mitigar esse esforço extraordinário que ele empreendeu quando ministro da Fazenda. Mas essas pessoas esquecem, e normalmente nunca foram do serviço público para fazer uma afirmação nesse contexto, porque é exatamente no segundo semestre onde as pressões por despesas elas acontecem, onde o gasto primário do governo federal ele aumenta. E segundo, para terminar, naquele momento, quando o Plano Real estava fazendo água, os preços querendo aumentar, ágil acontecendo, ele foi capaz de abrir a economia brasileira ao comércio internacional, exatamente para poder dar uma maior competição na economia brasileira, e acabou assegurando a implantação do Plano Real, e aquele estágio, naquele momento, foi fundamental a sua ação como ministro da Fazenda que ele empreendeu naquele ano de 94. O teto, por exemplo, incidiria sobre pagamento de juros da dívida? Eu já vi o Ciro em algum momento fazer alguma menção com relação a isso? Não, ele falou sobre teto de juros. Não. O que nas discussões acadêmicas existe muito, no próprio Senado Federal, o senador Zé Serra relata um projeto que daqui a 15 anos o total da dívida poderia ter uma meta. Os municípios já têm meta, 1,2, você só pode se endividar 1,2 vezes da sua receita, os estados só podem se endividar 2 vezes da sua receita corrente eleita, e a União não tem. A Europa, países têm esse teto, os Estados Unidos, todo mundo adora se comparar com os Estados Unidos, pois lá tem teto da dívida, e ninguém diz nada. Ou seja, mas esse é um assunto ainda que está sendo discutido, inclusive nós vamos discutir agora com outros partidos um pouco desse aprimoramento. Mas tem uma ideia de fazer mais ou menos como lá, que quer dizer, quando atinge um determinado volume, volta-se a ter uma conversa entre o legislativo para liberar para aqui no Brasil, como essa proposta ainda está em discussão, o que eu posso dizer é o seguinte, como é uma proposta para daqui a 15 anos, então ainda há tempo de se pensar se isso realmente deve ser implementado, se existe alguma outra maneira de encontrar isso. O que eu posso dizer, a Alemanha, por exemplo, usou durante 10 anos, os Estados Unidos usa até hoje, portanto, isso é uma coisa corriqueira, normal, que em princípio foi confundido com essa história de juros. Jamais se falou, juro é preço, é resultado, inclusive, da equação fiscal, obviamente, que a Selic,
porque a taxa de juros na ponta, ela envolve outros fatores do mercado brasileiro, que produz hoje a maior taxa, a maior spread bancário do mundo, e isso precisa ser corrigido.